Irmãos, boa noite, né? Graça e paz de Jesus, né? Estamos hoje aqui, né, irmãos, diante de uma grande polêmica que fica em Evangelho de João 40, Evangelho de João 4, né? Porque essa foi a palavra que deu, né, o que falar, né? Que deu o que dizer essa semana. É a palavra de Evangelho de João 4, né? Que é uma grande palavra, não é só a palavra, é uma grande palavra. E uma palavra que nós lemos, né, à madrugada, estudamos essa palavra, né, para a gente poder dar uma explicação melhor, né, para o povo, para eles entenderem que palavra é essa, né? É a palavra do Evangelho de João, né, 4, versículo 1, quando diz assim, vamos ler o texto, o contexto e o pretexto, que diz assim: quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João, e ainda que o mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, Jesus não batizava, eram os discípulos dele. Jesus disse: é necessário passar por Samaria, pois foi chamado uma cidade de Samaria Sica, junto à herdade, né, que Jacó tinha dado a seu filho José. Olha, e estava ali a fonte de Jacó, né, Jesus, pois cansado do seu caminho, né, junto à fonte, era quase a hora sexta, veio uma mulher Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. E ela disse para Jesus: como sendo eu uma mulher samaritana, como sendo você um judeu, pede a água os samaritanos, se você sabe que os samaritanos e os judeus não se dão, é problema deles lá. Aí vai dizer assim, porque os discípulos de Jesus, eles tinham ido à cidade comprar comida, porque, né, tinham ido comprar comida, e disse a mulher: como sendo tu judeu, pede água a mim que sou samaritana, porque os judeus e os samaritanos, eles não se dão. Só que o que Jesus estava ali dizendo para aquela mulher, irmãos, que ele chegou, é o seguinte: os judeus e os samaritanos, eles não se davam, eles não se batiam. Só que entenda uma coisa: como você pode servir a Deus e não se comunicar e não se dar com o seu irmão, não se dar com a sua irmã? Porque se Deus, ele é amor, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa foi a palavra que está dando muito o que falar nas redes sociais, né? Tá dando muita polêmica. A palavra que eu preguei e que eu prego. Eu não vim, Jesus disse o quê? Eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Então, se a palavra não te confrontar, tem algo de errado. Se a palavra não te confrontar, tem algo de errado. Então vai dizer assim: disse-lhe a mulher samaritana, certo? Ele respondeu: se tu conhecesse o dom de Deus, qual é o maior dom? É o amor. Como você vai dizer que serve a Deus se você não ama o seu próximo? Se você não ama o seu irmão? Como você vai dizer que serve a Deus, que ama a Deus, se você não ama o seu irmão? E ela vai dizer: olha, porque os discípulos, ela vai dizer assim, Jesus vai dizer para ela, disse samaritana: como sendo tu, pede que somos samaritana. Aí os judeus não se comunicam com os samaritanos, certo? Aí Jesus responde para ela: se conhecesse o dom de Deus e quem te pede água, tu me daria água e eu te daria água viva. Porque aquela mulher, irmãos, ela vai dizer bem claro, né? No versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai lá e chama o seu marido. Mas a mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Então você vê que não é uma mulher, irmãos, que era prostituta, era uma mulher que tinha marido. E sabe qual é a situação e a questão que essa mulher te largava esses maridos? Talvez era um cara espancador, talvez era alguém que amargurava a vida dela. Só que a Bíblia, ela vai dizer que ela teve 5 maridos. E isso não impediu, fala profeta Wanderson, Deus abençoe meu amigo, e isso não impediu ela de ser salva. Mas porque ela já era uma mulher salva, ela era uma cristã. Olha o que diz: se tu beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede.
Mas aquele que beber da água que eu te der, você nunca mais, e fará nele uma vida e uma fonte para jorrar a vida eterna. E ela disse, aonde você vai ter esse poço? Porque o poço é fundo e você não tem nada para tirar água. E ela pergunta aqui, ó, para você entender, irmão, isso aqui é uma mulher cristã, não é uma mulher ímpia, afastada, não. É uma mulher da igreja, é uma mulher que tem vida com Deus. E Jesus disse, vai lá e chama o seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. E Jesus falou, porque tivesse 5, o que tem também não é seu. E a mulher disse, Jesus disse, porque tivesse 5 maridos, o que tem também não é seu. Então você vê que era uma mulher que tinha esposo, que tinha homem. Não era uma mulher que tinha um lanchinho, não era uma mulher que tinha um amante, não era uma mulher que não conhecia Deus. Aí ela pergunta, no 20, os nossos pais adoraram neste monte. E em você? E aonde você disse que devemos adorar? É muito interessante porque essa mulher, ela está falando de adoração. Ela está falando que os pais delas adoraram ali naquele poço. Então não é uma mulher ímpia, é uma mulher cristã. Mas uma mulher que tem problema na sua vida sentimental. Uma mulher que é mal amada. Uma mulher que é infeliz. Mas aí o sistema religioso, a igreja. Quantas pessoas... Eu sou pastor, eu sou bispo de uma igreja. Eu boto para fazer a revelação, mas eu sou bispo, eu tenho uma igreja, eu tenho um ministério. Quantas mulheres antigamente morreram por causa que o pastor falou que não podia se separar? Quantas mulheres foram à sepultura, mães órfãos, pais órfãos, por causa que não teve separação? Quantas pessoas que apanha do marido, que é socada dentro de casa? Ah, mas eu sou mulher de Deus, é o diabo. Não é o diabo, é ele. Aquela mulher, ela teve 5 maridos, poderiam chamar ela de prostituta, de safada. Mas não era o diabo, era ela. Porque era uma mulher que já estava cansada, irmão. Porque muitas vezes você pensa assim, ah, ela não era bem vista na cidade. Muitas vezes você pensa assim, eu vou largar meu marido, o que a igreja vai falar? É a igreja que está sendo espancada? É a mulher do seu pastor que está apanhando, que está sendo corna dentro de uma cidade, sendo traída? É uma hipocrisia. Jesus disse para aquela mulher, se conhecer o dom de Deus, quem te pede água, Jesus foi ali para resolver o problema daquela mulher. E ainda falou para ela, o que tem também não é seu, dizendo assim, você está fora do tempo. E aquilo impediu de ela ser salva. Aí dizem assim, ah, não, claro que você, a separação é por imoralidade sexual. Se a pessoa te traiu, amém, Moisés liberou o divórcio por causa da dureza do coração. Aí eu te pergunto, o que é melhor? A sua filha se separar do marido e voltar para casa? Ou amanhã você está enterrando ela debaixo, está enterrando a sua filha no cemitério? O que é pior? O seu pai se separar da sua mãe? Ou amanhã você está tendo que enterrar o seu pai ou enterrar a sua mãe? O que é melhor para a igreja se nós pregamos um Deus amor? Porque ela não pode ser livre de alguém que espanca ela, de alguém que trai ela, de alguém que trai ele. Ah, mas o meu pastor falou que casamento é um só. Claro que é um só. Não é ele que está vivendo nessa traição. Claro que é um só. Não é ele que está levando chifre e murro. Não é ele que passa na rua, o teu marido é um cara tão sem escrúpulo que ele trai você com vizinha, com mulher dentro do seu bairro. Ah, mas tem que orar. Se ele mesmo, quando a mulher trai, ele é o primeiro a largar, ou até às vezes ele larga. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, o que é ligado na terra é ligado no céu. Se o cara te traiu com imoralidade sexual, ele desligou o que Deus ligou na terra. Então o que é melhor, irmãos? A pessoa viver em paz e ter uma vida longa ou a pessoa morrer? Há 30 anos atrás, a igreja, por causa da igreja, muitas mães estão viúvas, muitas crianças cresceram viúvas. Muitos homens estão presos porque mataram a esposa matou o cara. O que é melhor? A pessoa viver uma vida em paz e harmonia. Porque tem mulher que não vai ser bom para ser sua esposa, mas é uma excelente amiga e mãe dos seus filhos. O que eu estou pregando aqui, Jesus foi para aquela mulher. Então, se essa mulher samaritana, e Jesus condenou ela? Me responde. Jesus condenou ela? Não. Mas a igreja condena, irmãos. O primeiro casamento, o segundo, o terceiro. Tem gente que diz na internet, eu tenho 30 anos de casado, 30 anos de chifre. O cara que chega a 30 anos, tem 6 filhos, tem 4, 3 filhos na rua. Esse casamento não é válido. Tem orgulho de ser corna, de ser uma chifruda, um chifrudo.
Ah, mas o que Deus uniu, pastor, eu não vou me separar, pastor, porque Deus falou que vai mudar. Deus vai mudar nada, é mentira. Deus só muda quem quer ajuda. Nós pregamos o quê? Que Deus não bate, que Deus ele não arromba, ele bate. Mas quantas mulheres de Deus de altar, pastoras, obreiras, mulheres de Deus, irmãos, sofrendo com homens do mundo, sofrendo com ímpio, que casaram errado, casaram mal com afastado, com viciados, com prostitutos. Quantas mulheres sofrendo, quantos homens também sofrendo com mulheres do mundo, com mulheres atribuladas, com homens atribulados. Se a própria Bíblia vai dizer, tá dizendo pro casado, não é pro solteiro, é melhor você morar numa cidade deserta do que com uma mulher atribulada. Provérbios, irmãos, 19, versículo 21. Olha o que diz em Provérbios. Eu não estou pegando textos isolados não, irmãos. Eu estou pegando o verdadeiro evangelho. Provérbios 19, versículo 21. Provérbios 19, versículo 21. Diz assim. Provérbio 19. Provérbios 21, 19. Melhor o cara morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa, irada. É melhor você morar com um homem, irmão. Melhor você morar sozinha e esperar no Senhor do que você tá com um cara rinchoso, atribulado, um cara que soca a tua cara. Um cara que você vai falar, você leva soco na boca. É isso que a igreja... Irmão, eu sou pastor evangélico, eu sou bispo. Eu tenho uma igreja. Eu tô pregando pra você a libertação. Porque esses dias eu tive numa casa, irmãos, que o marido socou a esposa. Aí eu fui lá. Aí a varoa teve a cara de pau de dizer pra mim que foi o diabo. Ah, irmãos, não prestou. Não prestou, irmãos. Eu falei, foi o diabo que socou tua cara? Ah, pastor, mas a Bíblia fala pra mim não se separar. Não, varoa. Tem que se separar. Se você é templo e morada do Espírito Santo, minha irmã, como o diabo vai socar a sua cara? Como o diabo vai bater em você? Esse cara tem que ser preso. Falei pra ele. Se é uma filha minha, você conheceu o pastor. Se é uma filha minha que você bate, nós dois ia pra delegacia. Mas eu vou dizer a Bíblia para você como eu sou cristão. A Bíblia diz que o que é desligado na terra é desligado no céu. Então não tem essa. Se seu marido te largou e tá casado com outra família, deixa ele. É o cachorro, gente. Irmãos, muitas vezes a igreja, ela critica. Mas Deus não quer que você vegete. Porque o cara que é casado, ele está vivendo a vida dele, irmão. Está se prostituindo. Em casa ele é casado, na rua está como solteiro. Então muitas mulheres de Deus, irmãos, estão sofrendo com homens ímpios. E esses caras ímpios, eles não têm que ser convertidos, eles têm que ser largados. Porque se o cara te trai, o cara não tem caráter. Eu conheci um amigo meu, ex-amigo, porque o cara que faz isso não merece ser meu amigo. Ex-amigo. O cara ficou 30 anos de casado. O cara era ímpio, irmão, brabo, isso, aquilo. O cara se converteu, a mulher pagando o preço, se converteu, o cara fugiu com a missionária da igreja. E aí, meu irmão? Casou com a mulher do mundo. E aí? Me responde. Igreja, vamos acordar. Quantas pessoas morreram por causa que, eu não vou me separar, eu vou orar. Tira a religiosidade da sua cabeça. A Bíblia não manda orar. A Bíblia diz, orai e vigiai. Você tem que vigiar. É melhor o quê? A gente na igreja liberar o divórcio? A gente não, que o divórcio para já está liberado. A gente falar, pode se divorciar sim, varoa. Escolhe um homem de Deus para tua vida dessa vez. Ou a gente enterrar uma membro da nossa igreja. Ou a gente enterrar um membro da nossa igreja. Me responde aqui. O que é melhor? Só me responde. O que é melhor a gente fazer?
Ah, pastor, vamos orar, né? Para ver o que Deus vai fazer, porque a gente sabe que nem é assim, né, pastor? A gente sabe que nem é assim. E aí, meu irmão? Me responde. Se a Bíblia diz que essa mulher samaritana, ela falou, aonde nós devemos adorar? No Monte de Jerusalém. Era uma mulher da igreja. E sabe qual foi o dom de Deus que ela conheceu? O amor. O amor próprio. Ela sabia quem era ela. Porque para o homem, irmãos, o mundo ele é feito de machismo. O homem pode arrumar várias mulheres que ele não é nada. Mas a mulher pode arrumar vários homens que ela é mal vista, como uma vagabunda, como uma mulher que não vale nada. O mundo tem que parar com esse machismo. Chega. Eu estou aqui para defender a bandeira das varoas. E dizer, você mulher de Deus, que é uma grande mulher de Deus, e está casado com um homem, ele te trai, larga ele. Você tem que orar. Ok, se você tem estômago para engolir esse montão de chifre, se você tem estômago para engolir alguém da rua, dizer um cara sem caráter, sem índole, que não respeita a própria esposa de casa, porque traição não é diabo, traição é falta de caráter. Como assim, pastor? Já que era assim, Judas era para se manifestar, o Jesus disse, vai lá e faz o que tu tem para fazer hoje. Ele ouviu que ele ia trair, ele foi lá e vendeu, porque tem gente que não vai mudar. Irmãos, para com essa palhaçada. Eu tô 20 anos pagando preço. Tu não tá pagando preço, você tá pagando mico. Você tá pagando vergonha. O cara te traiu? Larga. Pastor, meu pastor mandou orar. Esquece seu pastor. É seu pastor que é corno? É seu pastor que leva chifre? É seu pastor que é traído? Se a Bíblia diz que a mulher samaritana, ela teve 5 maridos e ela conheceu o amor, Jesus falou o quê? Tu vai conhecer, se conhecesse o amor de Deus, você não estaria assim. Deus não quer você sendo espancado pela sua mulher. Deus não quer uma mulher passar ali, aonde a Bíblia diz que você é templo e a morada do Espírito Santo. Vem cá, Deus tem prazer em você ficar aqui com dor? Aí escute. Aí cheguei na casa desse varão, aí falei com ele, irmãos, o obreiro é o seguinte, a partir de hoje você não é mais obreiro da igreja e nem é membro. Pastor, mas eu rodo, vai se calar e só eu vou abrir a boca da igreja. Por quê? Porque você não é bom pra bater numa mulher? Bate em mim que some. Que isso, pastor? Que isso não, meu irmão. Aqui não tem diabo não. Vamos brigar dos profetas, que ele era profeta. Falei, vamos brigar. Você vem com o cajado de Moisés. Falei pra ele, você vem com o cajado de Moisés e eu vou com a pedra de Davi. Vamos brigar. Você vem? Mas não é brigar espiritualmente não. Falei pra ele, é brigar mano a mano. Você não é bom para espancar a varoa de Deus? Você não é bom? Que isso, pastor? Eu falei, não tô irado não, calma. Porque Jesus deu chicotada no povo e não pecou. Eu só vou te botar no seu lugar consciente, para você aprender a virar homem. Eu não tô irado não, eu tô calmo. Você não é bom para bater em mulher? Para bater na varoa de Deus? A varoa tá com você. Vim falei, irmão, você que é um prostituto, que é um cara safado, que não vale merda nenhuma. Respeita a sua mulher, rapaz. Respeita a sua mulher. Falei, ela pode te trair, mas me mostra na Bíblia aonde ela pode me largar se eu trair ela. Eu falei, Evangelho de João, versículo 4. Existiu uma mulher, e a mulher samaritana perguntou para ele, onde devemos adorar? Estamos falando de uma mulher de Deus. Estamos falando de uma mulher com vida com Deus. E o que aconteceu? Ela casou 5 vezes, Deus não condenou. Quem condena é a igreja. Você tá certo. Pastor, eu me separei porque meu marido me traiu, me espanca. Minha irmã, se livra, chuta que é macumba, assopra que é farofa e sai correndo desse despacho do cão. A Bíblia diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem prazer em viver você dentro de um quarto, sendo amargurada, comendo pão da amargura. O cara é ignorante, o cara é um cavalo, só te procura para coabitar, acha que você é uma máquina de sexo. Mas não te dá um carinho, não te dá um respeito, e depois ainda fica jogando, se liberta, varoa, desse varão. Chuta esse prato. Chuta esse prato. Pastor, mas eu tô 10 anos com ele, eu tô no país que eu vou ter. Então, varoa, se você tem estômago pra perdoar essa traição, é problema seu. Varão também. Porque Deus não une pessoas, une propósito. Deus não une o bem e o mal. Deus nunca vai unir uma pessoa boa, de um caráter, de índole, uma boa esposa, com um cara do mundo. Mas o marido crente santifica a esposa. A esposa santifica. Santifica?
Entendi. Então por isso que você perdoa a traição, que quando ele deita com você, ele é santo. Vamos acordar, igreja. Acabou o jugo na igreja. Acabou o jugo na sua vida. Eu tenho 20 anos. Mano, eu não sou nenhum maluco, não, tá? Eu tenho 20 anos na presença do Senhor. Fui criado na doutrina de Deus e amor. Me converti. Eu tinha 14 para 15. Então, a Bíblia, isso aqui, eu leio. O que eu tô falando para você aqui é a Bíblia, irmão. Me pergunta para quando falarem que você não pode se divorciar. Pergunta para ele. Porque Jesus perdoou a mulher samaritana e disse para ela: se você conhecesse o dono de Deus, você não estaria. Pergunta. Aonde a Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus, Deus constituiu família. É temor de Deus, uma pessoa que anda na mesma fé. Por isso que porque todo homem, irmão, do mundo quer uma mulher da igreja. Quem é que não quer? O cara farreia, curte a vida, te trai, e a mulher tá lá na igreja orando limpinha, preparada para ele. Até o dia que você pegar uma HIV do seu marido, uma sífilis, uma gonorreia, até o dia que você ficar enferma, como eu canso de ver lá na nossa igreja, mulheres do bem, boas, irmãos, estão com HIV porque o marido é prostituto. Larga esse cara, larga esse homem, ele não merece. Ah, mas Deus vai libertar ele. Não vai nessa de revelação, de profecia, não. Entendeu? Porque eu enviarei um espírito, a Bíblia diz que veio um espírito de mentira da parte do Senhor e confundirá muitos. Aonde Deus tem para dizer uma mulher que tem uma grande chamada, a mulher para ser uma mulher de um pastor, tá lá com um cara ímpio, com um cara prostituto. A mulher, irmão, igual uma otária e boba, fazer a comida dele, tem que sair da igreja, fazer a comida, tem que preparar a marmita a mulher é até boa demais para esse homem. Chega, eu profetizo a libertação. Chega. Ué, tô dentro da Bíblia, irmão, não é heresia não, tá? Por favor, eu tô dentro da Bíblia. O que Jesus falou para aquela mulher? Olha o que Jesus disse. Vai lá e chama o teu marido. E ela disse o quê? Eu não tenho marido. Falaste bem, porque você teve 5 e agora o que tem não é seu. Então, não era qualquer mulher. Ela não tinha, era marido, esposo. Mas ela se livrava. Vou julgar ela? E fulana se separou. Vai perguntar por que fulana se separou. E fulana parou. Sabe por que fulana se separou? Porque fulana sabe o que é amor próprio. Porque fulana sabe o que é respeito. Porque fulana entendeu que Deus não tem para você um homem atribulado, um cara endemoniado, irmãos, filho de Belial. Deus não tem isso para você e nem para ninguém, tá, irmãos? Deus não tem isso para você e nem para ninguém. O que eu tô falando para você aqui é a Bíblia. Manda o pastor vir falar comigo. A Bíblia diz assim: por imoralidade sexual você pode se divorciar, se separar. Entendeu? Você pode, você tem o seu direito de se divorciar, de se separar. Você tem esse direito. Se a mulher te traiu, seja livre. Se o homem te traiu, seja livre. Chuta, irmã. Quantas mulheres estão sofrendo com homens ímpios até dentro da igreja, irmãos? E eu sou profeta. Eu não tenho. A Bíblia diz que a mulher samaritana diz, ó. E diz assim: e você teve 5 maridos, que tem não é seu. Então eu tô aqui para pregar o divórcio. Você tem que se divorciar do homem que te trai, do homem que te sacaneia. Pastor, mas eu tenho 30 anos de casado. Ué, seu casamento não é válido. O cara tem mais de 4 filhos na rua. O cara é prostituto, mas eu quero uma mulher de Deus para minha vida. Como um ímpio quer uma mulher da igreja? Como ímpio quer uma mulher de Deus? Ímpio tem que casar com ímpio. Quem vai pra balada contigo, quem vai pra farra, quem fuma sua maconha, quem usa... Você vai pro imundo. Agora, o que eu tô pregando aqui, irmãos, a paz do Senhor, Roberta, Deus abençoe. O que eu tô pregando aqui, já veio pastores querer me chamar para discutir em podcast. Sabe o que eu falei para eles? Eu não vou discutir, é a Bíblia. O cara calou a boca. Já teve alguém me chamando para ir, só que eu não vou, tá? Amém, Varô? Seja bem-vinda, entendeu? Só que eu não vou. Cada um entende a Bíblia do jeito que quer. Cada um vive o que quer. Tem mulher que acha assim, então aqui vai dizer que ela teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. O que ela tinha não era dela. Mas Jesus condenou ele? Não. Porque a igreja quer condenar as pessoas. A igreja quer dizer assim, fica com o seu marido que Deus vai libertar ele. Pô, Deus vai libertar o cara da prostituição. O cara não quer. Traiu, se separa.
Traiu? Larga. Ah, mas eu tenho 20 anos de casa. Pô, meu irmão, 20 anos de casado, o cara tem 2 filhos na rua. É esse homem que você quer pra sua vida? O cara não presta. O cara não vale nada. Aprenda, entenda e compreenda. Tem gente que não vai mudar. Tem gente que não vai se libertar. Por que, bispo, tu tá falando isso, profeta? Porque o evangelho, Noé pregou o evangelho e muita gente não quis. Tem gente que não vai largar bebida, não vai largar cerveja, não vai largar prostituição. É você que tem que se posicionar. Tem gente que não vai mudar. Jesus falou para Judas, tu vai me vender. E vendeu, ele mudou? Não. Jesus falou para Pedro, Pedro, antes de que o galo cante, tu vai me negar. Pedro podia falar assim, eu não vou negar, mas é o caráter, irmãos. Caráter não se muda. Caráter, tem gente que não presta dentro da igreja, a religião esconde os maiores pecados. Que isso, profeta, dura essa palavra. Ela teve 5 maridos, Jesus falou o que para ela? Se conhecesse o dom de Deus, ela conhecia o amor. Mas só que Deus estava com ela e ela foi condenada? Não. Ah, me separei, a igreja está dizendo que eu estou errada. Não, meu irmão, você não está errada não. Você está errada de fugir com o amante. Agora, se teu marido te traiu e você quiser se separar, a minha Bíblia, ela autoriza isso. Entendeu? Por quê? Por imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É você cometer pecado fora do casamento. Entendeu? Então é só você olhar, mas Deus tem prazer. A gente não prega um Deus amor, gente? Porque a gente que prega amor, vamos falar que Deus tem prazer de uma pessoa chorando dentro de casa, amargurada porque foi traída. A gente não prega amor, gente, porque a gente vai dizer que o cara tem que ficar, a mulher tem que ficar com o cara que espanca, que soca a cara dela. A gente não prega o amor de Cristo? A Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Olha para esse cara aí da tua casa e fala para ele, você não me merece. Eu vou sair da sua vida, porque você é prostituto e a Bíblia me dá base bíblica. Ah, mas meu pastor falou. Esquece o que o seu pastor falou. Não é seu pastor que está levando pancada dentro de casa. Não é seu pastor que é traído, porque se a mulher dele trair ele vai ser o primeiro a largar. Não estou pregando o divórcio, estou pregando a liberdade. Estou pregando o que a Bíblia me revelou. E o que eu estou falando não está dentro da Bíblia. Então, como eu falei com os pastores hoje, mas a gente não pode, varão, dar força para isso. A gente não pode. A gente não pode dar força para uma mulher que está sendo espancada largar o seu marido. A gente não pode dar força para um homem que está sendo traído largar a sua esposa. Temos que dar força sim. Temos que falar lá, não vai mudar. Se te traiu, é igual o homem que espanca a mulher. Se bateu a primeira vez, vai te bater sempre. Entendeu? Tu vai apanhar toda, porque ele não vai mudar, ele não muda. Não bebe nem fuma, mas é espancador de mulher. Não bebe nem fuma, mas é prostituto, é prostituta. Prostituta não é aquela que tá se prostituindo não, irmão. Eu tô falando daquelas que tem marido e fica traindo o marido. Eu conheço umas 10. E dentro da igreja. Tem uma que me odiou. Porque eu falei pra ela assim, Deus não tá nesse casamento não. Nem pro casamento eu fui convidado. Mas Deus não tá no casamento mesmo. Sabe o que tá acontecendo, irmãos, a igreja? A igreja perdeu o amor. A igreja está sofrendo. Você olha na igreja hoje, você só vê mulheres. Mas por quê? Mulheres sem o seu marido. Num culto domingo, o marido dela tá na barraca bebendo e ela tá indo para a igreja, acreditando que Deus vai mudar ele. Eu sou profeta, irmãos. Eu digo, Deus não vai mudar não. O cara te trai, te sacaneia, você ainda quer um homem desse liberto? Vai fazer igual um amigo. Amigo não. Ex-amigo. E o cara que faz isso com uma mulher não merece ser meu amigo. O cara foi lá, se converteu depois de 30 anos, hoje ele é da igreja, é um pastor, e largou a esposa. Se libertou, a mulher pagou o preço com ele no crack, tirou ele das drogas, e hoje ele tá lá, arrumou outra mulher. Você tá entendendo, irmão? Quando você vê alguém, escuta, é até chule esse parágrafo, mas quando você vê, tá com pena do miserável, se coloca no lugar dele, que você vai ver quão ruim esse miserável é pra estar naquela situação. Tá com pena de um cracudo? Se coloca no lugar dele. Roubou mãe, roubou pai. Tá com pena de alguém na merda? Se coloca no lugar dele.
Então é desse evangelho religioso, esse sistema religioso, irmão, que eu tô cansado de ver mulheres de Deus, missionárias, pastoras, irmãos, mulheres de oração com o homem ímpio, porque o homem tá, mas Deus vai libertar. Deus não vai libertar ele, minha filha. Deus não vai libertar ela. É caráter. Caráter não se discute. Caráter não muda. A índole dele é má. Jesus olhou para a terra e disse: me arrependo de ter feito o ser humano, porque ele é mau. Vamos parar com isso. Te traiu? Rua. Vaza. Igual uma empresa. A casa é sua, a rua é nossa. Eu traí? Rua. E acabou. Eu tô pregando. Isso aqui é o evangelho. Eu tô pregando o verdadeiro evangelho. Esses dias entrou um pastor aqui para debater comigo. Debater, que a gente fala debater porque é verdade. Estão debatendo. Se eu não concordo e você não concorda, vai ter debate. Então não é conversa pacificamente. Tem como. Agora eu não tô estressado. É meu jeito, irmão. Então não foi conversa, foi um debate. Aí ele falou: varão, mas aí a gente não pode falar isso, né? Porque eu sei que a Bíblia diz que ela teve marido e era uma mulher de Deus. Mas você não pode, varão, falar isso aí. Você não pode dar razão para as mulheres. Irmão, debachista, tá? O pastor falou que eu não posso dar razão para as mulheres. Você acredita nisso? Mas eu não tô dando razão para as mulheres. Eu tô dando razão para todos. Te traiu? Vaza, rua. Não é ficar igual, eu vou orar, incomodar o profeta, querer um homem prostituto para. Deus não quer isso não, minha irmã. Deus não quer isso para você não. Te traiu? Tem que ser largado. Te traiu? Tem que ser largada. Quantas mulheres de Deus, irmãos, que eram para estar longe, mas porque casou com um endemoniado, filho de Belial, porque o cara não vai mudar, tá aí sofrendo. Mas eu não posso me separar, pastor, porque a igreja, porque o povo vai dizer que é pecado. Claro que você pode, varoa. Deus não tem prazer que você apanhe espancada. Mas é pai dos meus filhos. Varoa, pode ser o pai até da sua mãe. Pode ser até o pai do seu pai. Mas é liberdade, é libertação. Sabe o que é você não saber o que é ser feliz? O que é ser amada? O que é ser amado? Sabe o que é você não viver? Você vegeta. Irmão, estou com uma agenda para Santa Catarina. Né? Estou com uma agenda para Santa Catarina. Vamos abalar Santa Catarina. Vamos abalar. Porque sou profeta, mulher, não um pastor aqui, igreja usado por Deus, milagre. Eu até quero trazer ele aqui na minha igreja. Então, assim, vamos abalar, irmãos, o Rio de Janeiro. Chega! Quem é que disse que você não pode largar do seu esposo se ele te trair? Pastor, mas a Bíblia... É a Bíblia, irmão. É a Bíblia, irmão. Tem mulheres que estão orando para o homem de voltar, que já está até casado com família, cometendo esse delito. Em outras palavras, amará o teu Deus como a ti mesmo. O mandamento é amar o teu próprio. Você amar o teu Deus, irmãos, é você se amar, tá? Porque você tem que se amar. Para depois, amar alguém. Então você tem que se amar. E amar o teu próximo é respeitar. Entendeu? Respeita o seu próximo. Então, assim, eu tô pregando para você que é a Bíblia, né? Como tem vários pastores tentando aqui, tá saindo, mas é a Bíblia. Se a pessoa te traiu, a pessoa não confia em você. E o pior ainda, os homens mais cebosos que trai a mulher por uma novinha. E tem isso, irmão. Mas eu tô orando para Deus mudar ele, Deus vai libertar esse homem. Aí tu vai pra igreja, porque Deus vai falar o que tá no teu coração, o que você quer ouvir. Senhor, em nome de Jesus, liberta meu marido, liberta minha esposa. Aí chega na igreja e fala: Deus vai libertar esse homem, tá, varão? Deus vai transformar. Mas você esquece que um dia para Deus é como um ano. E um ano para Deus é como um dia. Sabe o que eu ouvi esses dias, irmãos? Eu ouvi um cara dizer assim: olha, irmãos, eu fiquei pra... Vou te falar pra você, eu nunca tive raiva, mas eu tive raiva nesse dia. Ele com 80 anos, falando pros netos que pegou mais de 30 mulheres. Isso com 60, com 80. Ele conheceu menina com 15, né? Isso ele tá com 80, 15. Então ele tá contando a história pros netos que pegou muitas mulheres, isso, aquilo. Amém? Pai do Senhor, Vanessa. Daqui a pouco eu vou orar assim, vaso. Entendeu? Então, irmãos, eu vou te mandar o meu contato, Vanessa, aqui escrito. Porque agora eu tô na live, varão. Esse canal aqui, ele não é o meu TikTok. Meu TikTok,
ele vai voltar dia primeiro, né? Porque, né? Ele vai voltar dia primeiro, já até, né? Porque cancelaram, já até acionei os meus advogados, né? Pro meu TikTok, né? Voltar. Então ele vai voltar dia primeiro. O meu TikTok. Irmãos, é você entender, Senhor, o que que o Senhor tem para minha vida? Então, irmãos, é você entender. Deus, ele criou, Moisés liberou o divórcio, mas não foi assim desde o princípio. Por quê? Moisés liberou. Deus, ele, o que que a Bíblia manda? Se sujeitai-vos toda a autoridade. Se você está dentro da lei, irmão, você está certo. Entendeu? Você está certo. Eu estou certo. Você está certo de largar, de largar o seu esposo. Entendeu? Vamos viver o que Deus tem pra gente viver. Entendeu? Nós somos profetas, somos homens de Deus, irmãos. E eu tô aqui para pregar e eu cansei. Esses dias, irmãos, eu tava lendo a Bíblia e o Senhor falou para mim, filho, quantas mulheres estão morrendo? Igual agora aqui no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, irmão. Uma mãe teve que enterrar um filho que briga por causa de ciúme. Levou uma facada no coração. Eu te faço para você. O que é melhor? A separação ou ela enterrar esse filho? O que é melhor? Seu pai tá preso ou ele matar sua mãe? O que é melhor? Que Cristo é esse que a igreja prega? O que é melhor? Eu sou profeta. Entendeu? Eu sou bispo de uma igreja, eu não sou nenhum maluco da internet, não. Entendeu? Tenho uma igreja, eu tenho um ministério. Nossa igreja é poderosa. Ah, amigão, tu viu? Tá sim, tá certo. Consulta. Você quer consultar a Deus? Vai nos profetas. Tá certíssimo. Entendeu por quê? Na igreja a gente revela. Aqui, irmãos, é uma consulta a Deus. E consulta, sabe que consulta é diferente. Você não vai num buzo, numa macumba, você não faz a sua oferenda, seu ritual. Então aqui é consulta a Deus. Amém? Na igreja, mas é aquilo. Consulta é, você vai ouvir o bem ou o mal. Se Deus dizer assim, diz o Senhor. Igual a mulher aqui que quis ouvir no meu negócio, tava orando, irmão. Deus falou pra mim assim, profeta, Deus falou pra mim, filho, não ora. Entendeu? Missionário, a consulta é paga. Né? A consulta, ela é paga, tá? A consulta, ela é paga. Agora, oração, culto não. Culto é o Senhor a Deus. Por quê, irmão? Não é que uma pessoa não paga búzios, tarô, oferenda? E por que na igreja você vai chegar diante de Deus de mão vazia? Por isso que eu arrasto uma multidão. Hein? Então, assim, irmãos, pregamos a salvação. Então, essa mulher samaritana, essa mulher samaritana, então, irmãos, é você entender. Você é o quê? Quem sou eu? Quem somos nós? É nós entender, irmão. Somos profetas.
do Deus Altíssimos, Criador dos céus e da terra. Então é entender. Então Moisés, ele liberou o divórcio por causa da dureza do coração do povo. Então me responde aqui, você que é pastor, você que é profeta, me responde, vem pra cá comigo aqui. Fala aqui, vamos debater, vamos conversar aqui. Debater, não é conversa, é debater. Se você vai questionar o que eu tô falando, não é conversa, é debate. Entra aqui, me chama aqui na live. Aí dizem assim, você tá interpretando o texto errado. Olha o que diz. Olha o que ela disse. 20, ela não estava ali, irmão, porque ali onde ela foi tirar água não era um poço, era um monte para adorar. Olha o que ela diz. No 4, versículo 20. Os nossos pais adoraram neste monte. E vós dizem, onde devemos adorar? É porque se pregar essa palavra na igreja, esvazia a igreja. Nem em Jerusalém, nem no monte. Então, eu sou profeta, irmão. Nem em Jerusalém, nem no monte. E primeiro que a igreja não era nem para existir. Tá entendendo? O templo, Jesus mesmo disse, eu não moro, pastor, tu tem uma igreja, vigia, não tô nem aí, irmão, pra igreja. O evangelho está sendo pregado. Mas, pastor, nem no monte, nem no monte. Primeiro que a igreja, o templo não era nem para existir. Porque Salomão, Deus Jesus disse que ia derrubar o templo e ia construir em 3 dias. O certo era nós se reunir de casa em casa e adorar a Deus. Primeiro. E segundo, ela era uma mulher que ela estava ali para orar, ouvir uma resposta de Deus. Então ela era uma mulher de Deus. Quantas mulheres de Deus, pastoras, missionárias, diáconas, obreiras, membros estão na igreja pagando preços por ímpios, por endemoniados, por pessoas, por homens prostitutos, porque o cara, para ele é bom, pô, ter uma mulher de Deus, né, tem uma mulher de Deus, poxa, é muito bom, né, você curtir a vida como solteiro, como sozinho, né, e depois a sua mulher limpinha, cheirosa, bonita, né, toda, chega lá, você coabitar com ela, entendeu? É muito bom, né? Você ter uma mulher trouxa, né? Porque o ímpio, irmãos, que gosta. Só que a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela teve 5 maridos. E Jesus condenou ela. Porque quem vai te condenar não é, irmãos, é a igreja, não é Cristo. Poxa, sair de um relacionamento, pastor. Quantas mulheres que não sabem o que é ser feliz, irmãos? Que não sabem o que é ser amadas. O cara chega em casa pancada de cocaína, vai lá ter relação com a mulher, machuca a mulher toda. O cara trata a mulher dele de casa igual uma... Entendeu? Quantas mulheres, irmãos, que estão sofrendo, que estão aí padecendo, irmãos. Eu vou voltar já, eu só vou orar aqui rápido. Fica aí, porque a gente vai encerrar essa live. Quantas mulheres quantos homens, irmãos, do mundo estão com mulheres, poxa, abençoadas, mulheres que não eram nem para estar com eles, não por ser bonita, porque ser uma mulher de Deus, por ser uma mulher de valor. Quantas mulheres estão sofrendo, irmão, dentro da igreja? Quantos homens estão sofrendo dentro da casa do Senhor? E é contra isso que nós estamos aqui. Você vai casar, mulher de Deus, com um homem de Deus igual você, com alguém que te merece, que te valoriza. Entendeu? Profeta, tu botou consulta. É consulta. Irmão, entenda uma coisa. A palavra é de graça. Mas a consulta em particular, você não pode me chamar no privado. A consulta é paga, né, irmãos? A consulta, ela é paga. Agora, você ligar, porque eu tô atrás de você, eu tô te ligando, amém? Entendeu? O culto... Entendeu? O culto é normal, mas a consulta é paga. A consulta não é de graça. Você não vai na macumba, na oferenda, você não faz isso. Agora a consulta não. Tem pessoas que se consultam comigo, entendeu? Que buscam comigo. Eu vou sair já e já volto. Então a consulta, eu vou te ligar já. E na próxima já pode me ligar direto, que eu vou atender todo mundo.